A gente continua falando de notícias relacionadas a Brasília. O ex-chefe de gabinete do presidente Lula, Marco Aurélio Santana Ribeira, conhecido como Marcola, ele foi cobrado pelo presidente Lula para dar explicações sobre um empréstimo recebido de uma amiga do seu filho, Fábio Luiz Lula da Silva. Hoje ele divulgou uma nota sobre o assunto e quem está acompanhando esse caso muito de perto é o nosso analista Caio Junqueira. Caio, Marcola fala até em valores e não são valores pequenos, não é isso? Isso, Márcio, tem notícia, né, nessa nota que divulgou agora há pouco, que a gente estava começando o Prime, tratando de outro assunto e chegou essa nota do Marcola. Primeiro entender, por que a nota? Né? Porque essa nota saiu hoje, 24 horas depois do Poder 360 ter revelado, a gente confirmou na sequência o fato dele ter recebido empréstimos da Roberta Luxinger, que é muito próxima do Lulinha e que tinha ali relações de trabalho em alguns órgãos do governo federal. Bom, essa nota ele diz o valor, R$249 mil, foi o tanto que a Roberta Luxinger, que também é ligada ao careca do INSS, emprestou para o Marcola. Por que esse caso todo é relevante? Porque o Marcola é uma peça central no governo Lula. A gente não está falando de qualquer auxiliar do presidente da República, a gente está falando do auxiliar que digitava o celular para o presidente Lula, que trabalhou os últimos 7 anos com ele e foi o chefe de gabinete. Portanto, alguém muito poderoso, com muita força política interna no petismo e dentro do Palácio do Planalto. Mais do que isso, a informação que a gente tem é de que a saída dele da chefia de gabinete agora, dia 21 de julho, decorreu em razão do governo ter tido a informação de que havia essa informação sobre os empréstimos da sócia, vamos dizer assim, do careca do INSS para o chefe de gabinete do presidente da República. Hoje, o que aconteceu hoje que a gente tem de informação? O presidente da República pediu por meio de emissários que chegasse a ele, ao Marcola, de quem ele é muito ligado, que ele se explicasse, né? Porque ontem saiu uma informação, uma nota que nós trouxemos aqui ainda na programação, mais ou menos 11 e pouco da noite, de que ele admitindo o empréstimo, que o empréstimo já foi quitado e isso aí. E aí é muito pouco em se tratando de um personagem com esse peso político e com essa proximidade do coração do Palácio do Planalto. Aí hoje teve uma operação com diversos advogados e aí sai essa nota agora há pouco, foi divulgada inclusive oficialmente pela assessoria do Partido dos Trabalhadores. E aí, Márcio, ele coloca ali, acho que a principal informação é isso, né? Outra informação importante é que ele já constituiu advogado, a gente já sabe que é o Jorge Abud, que é um advogado, já veio inclusive aqui dar entrevistas aqui na CNN, um advogado respeitado, jovem, não é especializado em direito criminal, mas tem mestrado, livre docência, tem um longo currículo e aí ele que está abraçando oficialmente a defesa do Marcola daqui em diante. Agora, rapidinho, Caio, a posição do presidente foi rápida, a nota emitida pelo Marcola foi rápida, quer dizer, em menos de 24 horas a gente tem meio que o posicionamento nesse caso é suficiente para apagar esse incêndio? Bom, agora, Márcio, está tendo um debate ali nesse núcleo de advogados ali que circundam o Palácio do Planalto, circundam o petismo e próximos também ao Marcola, de que é preciso mais, né? É preciso, por exemplo, apresentar os recibos, né? O extrato, que recebeu o dinheiro tal, pagou já essa conta, que a nota, claro, ela formaliza um pouco isso, mas que você precisa avançar. Agora, nada disso também, esse caso não se esgota aí, ainda que apresente esses recibos. Vamos lembrar, tem 3, 4 investigações já abertas contra o Lulinha, né, contra o filho do presidente, e aí em uma delas ali provavelmente aparece também essa questão do Marcola. O que os investigadores suspeitam é de uma triangulação de recursos entre careca do INSS, Roberta Luxinger e Lulinha. E aí, eventualmente, se a investigação avançar para isso, teria ali algum recurso para o Marcola. A gente não está acusando de nada, mas as investigações vão continuar. Para te responder que não basta uma nota, precisa ver uma eventual quebra de sigilo e por aí vai, tanto da Roberta quanto do próprio Lulinha também. Até porque, da maneira que você descreve o Marcola e sabendo a influência que ele tem sobre o presidente da República, e não apenas Lula, mas a própria esplanada do Ministérios, Brasília, o Poder Federal, porque ele está do lado do presidente da República, quando a gente usa tanto a expressão tráfico de influência para Lulinha, essa tipificação pode
alcançar Marcola também, se a investigação andar para isso. Sim, Márcio, um chefe de gabinete de um presidente da República, para você ter uma ideia, no governo Lula 1 e Lula 2 era o Gilberto Carvalho, né? Que é um cara que a gente sabe, um petista histórico, alguém muito próximo ao presidente, não é um cargo trivial. E nesse caso específico, do que a gente sabe do presidente Lula, quem atendia o celular, quem digitava, quem ligava para o presidente Lula era o Marcola, né? E essa suspeita também de que houve um vazamento, ou seja, seria um vazamento por órgãos do Estado para o centro do poder, que é o Palácio do Planalto, para avisar, tira esse cara daí, porque senão daqui a pouco vai estourar alguma coisa contra ele, e acabou estourando. Então tem aí uma gravidade também do vazamento da informação privilegiada de órgãos do Estado para o centro do poder do Estado, que é o Palácio do Planalto. Isso também vai ser investigado.